Sabe, algumas pessoas passam a vida inteira correndo atrás do amor. Mas para Jackson Reed, o amor era a única coisa que ele evitava. Não porque ele não acreditasse nisso, mas porque ele já tinha visto o preço que isso poderia custar. E agora, a apenas 7 dias do casamento de sua irmã caçula, ele foi encurralado. A história começa em uma tarde cinzenta de quinta-feira no centro de Denver. Jackson Reed, de 36 anos, estava sentado no escritório de canto de sua empresa de desenvolvimento imobiliário. Uma imponente suíte de vidro com vista para as montanhas rochosas. Pisos de madeira polida, móveis pretos elegantes, 3 monitores piscando com dados de mercado. Tudo gritava poder, controle, precisão. Exceto pelo ícone piscando no celular dele. Amelia ligando. Seus dedos pairaram no ar. Ele suspirou. Ei, pirralho, respondeu ele com uma risadinha. Não me venha com esguicha, disse a voz da irmã, cheia de risos e energia. Jackson Reed, se você aparecer sozinho no meu casamento de novo, eu juro que vou te colocar sentado ao lado da tia Carol e dos 3 gatos dela. Jackson esfregou a têmpora. Ele já conseguia imaginar a cena. Fontes de champanhe para iniciar conversas banais e um exército de solteiros esperançosos que sua mãe desfilava diante dele como se ele fosse um porco premiado na feira agropecuária. Confirmei presença. Os presentes estão a caminho. Até escrevi um discurso. Que bom. Mas não é suficiente, insistiu Amélia. Você é o padrinho. Vai sentar na mesa principal. Vai se destacar como uma placa piscante de solteiro e infeliz a menos que traga alguém. Jackson suspirou novamente. A mãe está envolvida, não está? Amélia deu uma risada suave. Ela está trazendo 3 mulheres. Todas solteiras. Todas pré-aprovadas. De nada. Era uma brincadeira, mas nem tanto. Jackson havia construído um império. Sua empresa transformou quarteirões abandonados em comunidades vibrantes. Mas quando se tratava de sua vida pessoal, todos pensavam que ele estava destruído. Talvez ele estivesse. Após um rompimento brutal há 2 anos e um escândalo nos tabloides antes disso, o amor havia se tornado um fardo. Após o término da ligação, Jackson ficou parado junto à janela. O horizonte reluzindo na névoa da tarde. Ele precisava de um plano. Algo temporário. Ele namorou, mas nada deu certo. Seus relacionamentos passados pareciam transacionais, vazios ou motivados pelo que as pessoas achavam que ele podia oferecer. Ele não queria um encontro às cegas. E com certeza ele não ia arrastar alguém novo para o caos da sua família. A menos que ela conseguisse lidar com isso. Naquela noite, o pensamento lhe ocorreu enquanto comia comida tailandesa para a viagem e lia as notícias locais. Elise Carter. 2 meses atrás, ele havia participado de um evento beneficente de arte para programas destinados a jovens de comunidades carentes. Ele mal se lembrava dos canapés caros ou dos discursos. Mas ele se lembrou dela. Quando o apresentador principal perdeu a voz e o caos ameaçou se instaurar. Elise, que vinha trabalhando nos bastidores, deu um passo à frente, com o microfone na mão. Ela não era extravagante nem barulhenta. Apenas calma, inteligente e espirituosa. Ela tinha um jeito especial de fazer os convidados se inclinarem para a frente e rirem sem nunca parecer que estava se esforçando. E quando Jackson se apresentou, ela foi educada, mas impassível. Isso era raro. Agora ela parecia a candidata perfeita. Equilibrada, perspicaz, distante e definitivamente sem interesse em se tornar a Sra. Reed. Ele pesquisou o nome dela no Google. Elise Carter, 29 anos, diretora de programas no Copper Lane Community Arts Center. Bingo. Na manhã seguinte, ele estava parado em frente ao Copper Lane Art Center. Um prédio de tijolos restaurado com murais nas paredes e desenhos infantis colados nas janelas. Ele vestia calças jeans e uma camisa Henley cinza, na esperança de parecer acessível. Ao entrar, foi atingido pelo cheiro de tinta acrílica e livros empoeirados. Uma menininha passou correndo carregando uma tela. Risadas ecoaram pelos corredores. E então lá estava ela. Elise estava perto do fundo, organizando os suprimentos em uma prateleira. Ela se virou, surpresa, mas composta. Sr. Reed, disse ela, afastando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Eu prometi que isso seria estranho,
disse Jackson, esboçando um pequeno sorriso de desculpas. Mas acho que pode valer a pena dedicar um tempo a isso. Ela ergueu uma sobrancelha. Estranho como? Jackson respondeu. Quero te contratar para ser minha namorada. Por uma noite. Para o casamento da minha irmã. Elise piscou. Isso é definitivamente uma novidade. Eu te pago $5.000, acrescentou Jackson rapidamente. Só para fingir. Ser charmoso. Convencer minha mãe de que não sou um solteirão trágico destinado a uma vida de solidão. Elise não riu. Em vez disso, ela o encarou como se ele fosse um enigma. Por que eu? Ele fez uma pausa. Porque você não se importa com quem eu sou, e eu preciso de alguém que saiba agir sem se apegar. Ela batucava os dedos numa mesa salpicada de tinta, pensativa. E então ela disse: Vamos falar sobre os detalhes. Essa história começa com uma mentira. Mas termina com algo muito mais inesperado. Na manhã seguinte, Jackson Reed se viu de volta em seu carro. Motor ligado em marcha lenta do lado de fora do Copper Lane Art Center. Ele estava questionando a própria sanidade. Quem em sã consciência pede a uma mulher para fingir um relacionamento por um fim de semana, especialmente com uma mulher que ele mal conhece? Mas havia algo em Elise Carter que o fazia acreditar que isso poderia dar certo. Ela não se intimidava facilmente. Ela não se derreteu em elogios, não desmaiou nem deu risadinhas. E ela não pareceu nem um pouco impressionada com o dinheiro dele, o que foi revigorante. Dentro do pequeno escritório do centro de arte, Elise esperava de braços cruzados e sobrancelhas arqueadas. Ela usava calças jeans de cintura alta, um suéter azul marinho salpicado de tinta e um olhar que dizia: me convença. Muito bem, Sr. Reed, disse ela. O senhor tem 5 minutos. Jackson deu um leve sorriso. Justo. Ele explicou tudo detalhadamente. Tudo. A pressão familiar. O casamento é neste sábado. A obsessão da mãe dele em arranjar um encontro para ele. Aquela mesa principal constrangedora, onde ele seria o único solteiro em meio a um mar de casais. E a gota d'água, a ameaça de me colocarem num assento ao lado da tia Carol, que viajou com fotos plastificadas de gatos e uma mala de rodinhas cheia de lanches para eles. Elise ficou olhando fixamente por um longo momento, depois recostou-se na cadeira. Então, você quer que eu seja seu acompanhante em um casamento? Sorria para as fotos. Faça sua mãe pensar que você finalmente está comprometida. E finja que estamos, o quê? Juntos há 2 meses? 3 meses, respondeu Jackson. Nos conhecemos no baile de gala da Anderson. Conexão instantânea. Levamos as coisas com calma. Ela ergueu uma sobrancelha. Você pensou bem nisso. Passei bastante tempo ontem à noite tentando descobrir como não parecer um solteirão desesperado e emocionalmente reprimido, admitiu ele. Elise deu um sorriso irônico. E por que eu, dentre todas as pessoas que você conhece? Porque você não faz parte do meu mundo. E porque você não vai tentar transformar isso em outra coisa. Preciso de algo simples. Apenas um jantar, dança, um brinde ou 2. Nada mais. Ela ficou em silêncio novamente. Silêncio demais. Jackson começou a recuar. Olha, se isso for estranho ou te deixar desconfortável. Eu não disse não, ela interrompeu, com a voz firme. Mas eu tenho condições. Ele assentiu com a cabeça, atento. Sem contato físico além do necessário. Dar as mãos. Talvez um beijo discreto na bochecha se estivermos sendo observados. Nada de confissões emocionais de madrugada. Depois disso, nada de encontros sérios. Isto é uma performance. Entendido? Cristalino, disse Jackson. E quero $5.000, pagos integralmente até sexta-feira, acrescentou ela. Feito. Elise parecia quase divertida. Você concordou rápido demais. Estou desesperado, disse ele, sorrindo. Naquela tarde, ele transferiu o dinheiro. Às 18 horas, ela enviou uma mensagem de texto para ele com a foto de um vestido de coquetel que estava considerando usar no casamento. Um elegante modelo verde esmeralda que fez com que o telefone ficasse repentinamente quente demais em suas mãos. Demais? Perguntou ela. Perfeito demais, respondeu ele. No dia seguinte, eles se encontraram novamente.
Desta vez, na propriedade de Jackson com vista para o lago, nos arredores de Boulder. Sua casa ficava em um terreno cercado por pinheiros e flores silvestres, longe da agitação do centro da cidade. Por dentro, a decoração era minimalista, mas de bom gosto. Elise entrou, olhando em volta com curiosidade silenciosa. Lugar agradável, disse ela. Muito discreto. Jackson deu uma risadinha. Diz a mulher que ensina pintura com os dedos para crianças de 5 anos. Elise sorriu e largou a bolsa. Vamos começar. Eles se sentaram um de frente para o outro em um grande sofá de couro. Um bloco de notas estava entre eles, já cheio de anotações. Como se conheceram, o que gostavam de fazer juntos, piadas internas que contavam durante o jantar. Jackson chegou a imprimir fotos do evento de gala, editadas digitalmente para parecerem momentos espontâneos. Isto está assustadoramente bem preparado, murmurou Elise. Ei, se vamos mentir para minha mãe, é melhor fazermos direito, ele respondeu. Enquanto ensaiavam a história, algo inesperado aconteceu. O riso não foi forçado. As pausas não foram constrangedoras. Descobriram que compartilhavam um amor secreto por programas de culinária, uma aversão ao coentro e um senso de humor estranhamente semelhante. Em dado momento, Elise ergueu os olhos do bloco de notas e perguntou: o que sua mãe quer em uma nora? Jackson hesitou. Alguém que não aceita um não como resposta, que faz tortas do zero, que liga todo domingo e participa de conselhos de instituições de caridade. Elise soltou uma risada suave. Bom, eu consigo fazer um folhado de maçã no micro-ondas muito bem. Isso serve. O ensaio final deles consistiu em uma simulação de dança na cozinha dele ao som de uma playlist de jazz. Jackson colocou a mão levemente na cintura de Elise. Ela não se afastou. Ela se movia com desenvoltura, naturalidade, com uma elegância que o pegou de surpresa. Nada mal, disse ele. Eu ensino crianças em idade pré-escolar a dançar em círculos, respondeu ela, secamente. Mas nenhum dos dois mencionou o quão real aquele momento pareceu. Enquanto arrumava suas coisas para ir embora, Elise parou na porta. Uma noite, Jackson. Some reprises. Sem continuações. Ele assentiu com a cabeça. Entendido. Te vejo no casamento. E então ela se foi. Mas a forma como o perfume dela permaneceu no corredor lhe disse tudo. Essa situação pode se complicar rapidamente. Na tarde de sexta-feira, o plano já estava em pleno andamento. Jackson Reed nunca se sentirá tão nervoso para um evento social em toda a sua vida. Não é adequado para galas empresariais, nem para eventos de angariação de fundos de alto nível. Nem mesmo ao apresentar projetos milionários para incorporadoras da cidade. Não, desta vez foi diferente. Não se tratava de fechar um negócio. Tratava-se de fingir amor na frente de toda a sua família. Ele caminhava de um lado para o outro ao longo de sua casa à beira do lago. Ajustando a manga da camisa, percebeu que ainda nem estava vestido. A mesa da sala de estar estava coberta de bilhetes. Histórias de fundo dos personagens, cronologia dos relacionamentos, piadas internas. Tudo foi arquitetado para fazer com que o relacionamento falso deles parecesse real. Exatamente às 14 horas, ouviu-se uma batida na porta da frente. Jackson abriu a porta e encontrou Elise parada ali, vestindo jeans. Um casaco azul marinho e um rabo de cavalo que lhe conferiam um ar de elegância natural. Pronta para ensaiar nossa mentira? Perguntou ela, entrando sem hesitar. Vamos chamar isso de verdade improvisada, sugeriu Jackson, fechando a porta atrás de si. Elise riu. Que fofo! Eles foram para a sala de estar, onde ele havia preparado chá e lanches. Tentando fazer com que pareça menos uma reunião de negócios e mais um encontro casual. Mas era inegável a importância do que eles estavam prestes a realizar. Escrevi uma biografia sobre os membros da minha família, disse Jackson, entregando-lhe uma pasta. Elise abriu e ergueu uma sobrancelha. Você elaborou dossiês? Não faço nada pela metade. A pasta continha fotos e anotações. Sua mãe, Caroline Reed, tinha um gosto impecável e um talento especial para farejar mentiras do outro lado da sala. Amélia, sua irmã mais nova, cheia de energia e carinho. Tio Doug, muito uísque e muitas perguntas. Sua mãe parece intensa, comentou Elise.
Ela é gentil quando quer ser, mas ela percebe quando algo está errado. É por isso que precisamos ser herméticos. Entendido? Eles analisaram tudo minuciosamente. A história do primeiro encontro deles, num café onde ela nunca tinha estado. A primeira briga deles, por causa de abacaxi na pizza. E o apelido particular que Jackson deveria usar para se referir a ela, Ellie. Ellie. Elise ergueu uma sobrancelha. Você não gosta? Está tudo bem. Só não exagere ou vou ficar parecendo um Golden Retriever. Jackson riu, relaxando um pouco. Observado. Mas algo mudou com o passar das horas. Eles não estavam mais apenas atuando. As histórias que eles criaram começaram a adquirir uma estranha sensação de familiaridade. Elise acrescentava um detalhe e Jackson o desenvolvia. Eles riram de memórias falsas que começaram a parecer estranhamente reais. Lembra daquela noite em que fomos pegas pela chuva enquanto caminhávamos pela sexta rua? Ela provocou, com os olhos brilhando. Ah, Sim, Jackson sorriu. Você estragou seus sapatos e eu comprei tacos de rua para compensar. Você ficou brava porque seu cabelo ficou frisado. Jackson tocou em seus cabelos perfeitamente penteados. Isso com certeza aconteceria. Ambos riram, mas a risada durou mais do que uma piada ensaiada. Em seguida, veio a verificação do guarda-roupa. Trouxe opções, disse Elise, tirando 2 capas de roupa do banco de trás do carro. Uma delas usava um elegante vestido azul marinho com os ombros à mostra. O outro era um vestido esmeralda com um decote profundo e um brilho sutil. Ela os ergueu para que fossem aprovados. Jackson engoliu em seco. Verde. Definitivamente o verde. Elise deu um sorriso irônico. Nem sequer fingiu hesitar. Ele deu de ombros. Combina com seus olhos. Ela piscou, mas não disse nada, simplesmente pendurando o vestido no batente da porta. Enquanto o sol se punha sobre o lago, pintando as janelas de dourado. Elise caminhou até o piano de cauda no canto e deslizou os dedos pelas teclas. Você joga? Ela perguntou. Costumava. Antes de tudo ficar complicado. Toque alguma coisa. Estou fora de prática. Me faça esse favor. Ele sentou-se e hesitou antes de tocar uma melodia simples. Suave, hesitante e repleta de memórias. Elise ficou em silêncio ao lado dele, ouvindo. Você é melhor do que pensa, disse ela gentilmente. Jackson não levantou o olhar. Você é cheia de surpresas, Elise Carter. Você não faz ideia, ela sussurrou. Naquela noite, após revisar os detalhes finais e compartilhar um jantar tranquilo com comida tailandesa para a viagem. Elise estava parada junto à porta, pronta para sair. Então, amanhã, disse ela, nós conseguimos fazer isso, e seguimos caminhos separados. Esse é o plano. Ela fez uma pausa. Tem certeza de que está pronto? Jackson assentiu com a cabeça. Você é. Mas nenhum dos dois respondeu honestamente. Ao sair, o vento agitou seus cabelos. Jackson a observou caminhar até o carro e percebeu pela primeira vez. Ele não estava preocupado apenas em enganar sua família. Ele estava preocupado em estar se enganando. Porque cada momento desta noite pareceu fácil, confortável, real. E isso o assustava mais do que aparecer sozinho em um casamento. A noite de sábado chegou com uma quietude sinistra. Aquele tipo de silêncio que se instala antes de algo grandioso, algo que pode mudar tudo. Jackson Reed vestiu seu paletó preto por cima de sua camisa branca impecável. Ajustando a gravata que já havia amarrado 3 vezes. Sua casa era silenciosa, mas sua mente não. Estava girando. Esta noite seria a noite em que ele encararia toda a sua família. E esta noite, ele não faria isso sozinho. Exatamente às 18 horas, Jackson estacionou seu elegante Tesla preto em um quarteirão tranquilo da cidade velha. Logo ao lado de uma fileira de casas de tijolos marrons cobertas de era. Ele caminhou até o apartamento para o qual Elise havia lhe enviado uma mensagem mais cedo. A porta se abriu antes que ele pudesse bater. E lá estava ela. Elise Carter não se parecia em nada com a mulher com quem ele havia passado horas ensaiando no dia anterior. Os suéteres respingados de tinta e as calças jeans práticas ficaram para trás. Em seu lugar, surgiu uma visão em cetim verde esmeralda.
decotado nos ombros, abraçando delicadamente sua cintura e caindo como seda até os tornozelos. Seus cabelos castanho-avermelhados estavam cacheados para um lado, caindo em cascata sobre o ombro como algo saído de um filme antigo. Seus olhos, emoldurados por uma maquiagem suave, brilhavam com uma confiança tranquila. Jackson ficou paralisado. Será que é demais? Perguntou Elise, ajustando o brinco que refletia a luz do corredor. Não, disse ele, em voz baixa. Está perfeito. Ela sorriu, um pouco constrangida, mas ainda assim elegante. Você está pronto para mentir para 100 estranhos? Jackson ofereceu-lhe o braço. Só se eu puder fazer isso com você. Inicialmente, eles atravessaram a cidade em silêncio. Elise olhou pela janela, com uma das mãos levemente apoiada no colo. Jackson olhou para ela de relance e depois voltou a atenção para a estrada. Ela se perguntava como poderia fazer com que o interior de um carro parecesse o lugar mais elegante da Terra. Ao se aproximarem do local, um hotel histórico restaurado com enormes portas de vidro e lustres reluzentes. Jackson estacionou, saiu do carro e deu a volta para abrir a porta de Elise. Ela aceitou a mão dele ao descer. Tem certeza de que não tenho batom nos dentes? Perguntou ela quando se aproximaram da entrada. Tenho certeza, disse ele. Mas mesmo que você fizesse isso, duvido que alguém além de você notasse alguma coisa. Lá dentro, o saguão fervilhava de atividade. Fotógrafos registraram momentos espontâneos. Os convidados confraternizavam em trajes de gala, desde vestidos de coquetel até smokings. O ar estava impregnado com o aroma de peonias e champanhe. Hora do show, murmurou Elise. Jackson colocou a mão na parte inferior das costas dela. Ela não hesitou. Em vez disso, ela se deixou levar levemente pelo seu toque. Eles caminharam em direção ao salão de recepção onde os convidados do casamento estavam reunidos. Amélia, radiante em um vestido marfim feito sob medida, foi quem os avistou primeiro. Jackson, ela gritou, correndo até ele e o abraçando com força. Você conseguiu. Claro que sim. Isto? Ele se virou para Elise. É Elise. Minha namorada. Elise estendeu a mão, com uma postura perfeita. É um prazer conhecê-la, Amélia. Você está deslumbrante. Amelia sorriu radiant. Você é ainda mais bonita do que eu imaginava. Jackson estava te escondendo. Elise deu uma risadinha leve. Ele é bom nisso. As apresentações aconteceram rapidamente. Elise apertou mãos, elogiou vestidos e acenou com a cabeça para o rival de negócios de Jackson sem hesitar. E lidou com a tia intrometida de Jackson com delicadeza e elegância. Ela até convenceu o tio Doug de que sim, Jackson era capaz de amar. Então chegou o momento que Jackson mais temia. Sua mãe. Caroline Reed avançou em direção a eles com um vestido azul marinho, seus cabelos prateados presos em um coque perfeito. Seu sorriso era régio e reservado, até que ela viu Elise. Você deve ser a famosa Elise, disse ela. Elise Carter. É um prazer, Sra. Reed. Por favor, me chame de Caroline. Ela se virou para Jackson. E vocês têm nos escondido isso. Jackson sentiu o suor picar sua gola, mas Elise o salvou. Nos conhecemos no baile de gala de Anderson. Ele me impressionou com seu conhecimento de escultura moderna. Caroline piscou. Jackson? Chocante, não é? Disse Elise, deslizando a mão na de Jackson, naturalmente. Caroline riu. Bem, já posso dizer que esta noite vai ser interessante. Conforme o happy hour avançava, Jackson se pegava observando Elise repetidamente. Não porque ele fosse obrigado, mas porque não conseguia evitar. O jeito como ela tomava seu drink com elegância. Acenou com a cabeça em resposta aos elogios. Riram baixinho de piadas internas que nem sequer tinham ensaiado. Ela não se encaixou simplesmente. Ela pertencia àquele lugar. Então a banda começou a tocar. Um som suave de jazz preencheu a sala. Os casais foram para a pista de dança sob uma cascata de luzes de corda e lustres dourados. Jackson se virou para Elise. Posso? Ela não hesitou. Pensei que você nunca fosse perguntar. Ele a conduziu até o chão, uma mão em sua cintura, a outra segurando a dela. A seda do vestido dela sob a palma da mão dele, o aroma do perfume dela,
floral suave, levemente cítrico, fizeram com que ele prendesse a respiração. Você é realmente muito bom nisso, disse ele. Você também. Eles se moviam em sincronia. Não havia necessidade de fingir ritmo ou química. Estava lá, inegável. Por um instante, o tempo se curvou. A música ficou distorcida. O casamento da irmã, o barulho, o planejamento, tudo isso desapareceu. Tudo o que existia era a mulher em seus braços. E o jeito como os olhos dela o fitavam, suaves e inquisitivos. Você está olhando fixamente, sussurrou Elise. Não consigo evitar. Um instante se passou. Jackson, ela murmurou. Isto está começando a parecer um pouco real demais. Eu sei, respondeu ele em voz baixa. Eu também sinto isso. Eles não se beijaram. Ainda não. Mas eles também não o soltaram quando a música terminou. Em vez disso, permaneceram próximos, tão próximos que Jackson podia ouvir as batidas do coração dela, sentir sua respiração. Para um homem que construiu sua vida sobre muros. As rachaduras estavam se formando. E para Elise Carter, uma mulher que viveu em cores e telas. Foi a primeira vez que alguém a olhou como se ela fosse uma obra-prima. O casamento terminou envolto em música, risos e a luz bruxuleante de velas. Os convidados começaram a sair aos poucos do salão de recepção, com abraços e despedidas um tanto embriagadas. A gravata de Jackson estava frouxa, o botão de cima de sua camisa desabotoado. Elise estava perto da mesa de sobremesas, conversando com a colega de quarto de Amélia na faculdade. Seu vestido verde brilhava sob a suave luz âmbar. Jackson não conseguia parar de observá-la. Ele ficou esperando a ilusão se dissipar. Para que a encenação entre em colapso. Para que seu sorriso tremeluzisse como uma luz de palco que ficou acesa por tempo demais. Mas não aconteceu. Na verdade, ela parecia ainda mais radiante agora do que quando a noite começou. Depois de ajudar Amélia a entrar no carro de fuga com seu novo marido, Jackson voltou ao salão de baile e encontrou Elise se despedindo de sua mãe. Caroline segurou as mãos de Elise nas suas. Você é adorável, querida. Espero que possamos nos ver novamente em breve. Elise sorriu. Obrigado. Isso significa mais do que você imagina. Enquanto caminhavam juntos até o carro, Jackson abriu a porta do passageiro para ela como se já fosse algo natural. Elise hesitou na beira do assento, com os olhos fixos nele. Pronta para voltar ao mundo real? Ela perguntou. Ele esboçou um sorriso forçado. Já não tenho muita certeza do que seja isso. A viagem de volta para a casa de Elise foi silenciosa. Mas não desconfortável. Era um silêncio repleto de coisas não ditas. São aqueles pensamentos que pressionam o interior do seu peito, apenas esperando para serem ditos. Finalmente, ao parar num semáforo vermelho, Jackson pigarreou. Só quero agradecer, começou ele, com voz suave. Por esta noite. Por me salvar. Por ser inacreditável. Elise se virou para olhá-lo. Não foi tão doloroso quanto eu esperava. Ambos sorriram, mas desta vez não fazia parte de uma atuação. Quando chegaram à casa dela, Jackson a acompanhou até a porta. Ela hesitou no último degrau. Então, disse ela com cuidado, está a parte em que damos boa noite. Jackson assentiu com a cabeça. Certo. O acordo está fechado. Seguiu-se uma longa pausa. Nenhum dos dois se mexeu. Ele deu um pequeno passo à frente, baixando a voz. Elise, e se eu não quiser que isso seja feito? Ela prendeu a respiração. O que você está dizendo? Estou dizendo que não parei de pensar em você desde o baile de gala, confessou ele. E esta noite, tudo pareceu real. Não me importa se começou como uma brincadeira. Eu gostaria de te levar para sair. De verdade. Sem plateia. Sem roteiro. Elise deu um passo para trás ligeiramente. Ela ergueu barreiras rapidamente e sua voz tornou-se cautelosa. Jackson, nós viemos de mundos completamente diferentes. Pinto murais para crianças em idade pré-escolar e coordeno programas de arte em armazéns reaproveitados. Você constrói torres no centro da cidade e almoça com vereadores. Eu sei, disse ele. Eu também sei disso. Ela cruzou os braços, sem saber ao certo se estava se protegendo ou testando.
E se esta noite só fosse boa porque era segura? Por que sabíamos como terminava? Jackson olhou para baixo e depois para cima novamente. E se não precisasse acabar? O ar pairava pesado entre eles. Ele não tentou alcançá-la. Ele não a pressionou. Ele simplesmente ficou ali parado, aberto, à espera, vulnerável pela primeira vez em muito tempo. Elise mordeu o lábio. Jantar, disse ela finalmente. Seus olhos se ergueram. Jantar? Uma noite. Um encontro de verdade. Nada de ternos, roteiros ou vestidos esmeralda. Ele sorriu. Você entendeu. Mas Jackson? Ele esperou. Isso não significa que estou me apaixonando por você, disse ela firmemente. Não estou pedindo para você cair, respondeu ele. Caminhe um pouco ao meu lado. Ela sorriu com isso, um sorriso pequeno, genuíno. Terça-feira, 19 horas. Escolha um lugar que não aceite reservas. Então ela entrou, fechando a porta suavemente atrás de si. Jackson ficou parado ali por alguns segundos, ouvindo o eco das batidas do seu próprio coração. Então ele se virou e desceu os degraus. E exalou para o ar noturno como um homem que acabará de saltar de um penhasco. E finalmente percebeu que queria cair. A noite de terça-feira chegou com uma espécie de esperança tranquila. Nada de smoking, nada de família para impressionar, nada de histórias inventadas. Apenas duas pessoas que um dia mentiram sobre o amor. Agora estou tentando descobrir se existe algo real por trás disso. Jackson Reed chegou pontualmente à casa de Elise. O terno sob medida e a elegância executiva ficaram para trás. Naquela noite, ele vestia calças jeans escuras, uma camisa Henley azul marinho e uma jaqueta que ainda tinha um leve cheiro de cedro e colônia. Ele parecia normal. Acessível. Até mesmo nervoso. Elise abriu a porta vestindo um suéter azul claro. Cabelo preso em uma trança frouxa sobre um ombro. E o sorriso mais simples que ele já vira nela. Você está linda, disse ele. Você parece surpreendentemente humano, ela provocou. Eles dirigiram até um pequeno restaurante italiano escondido em um bairro tranquilo de Denver. Sem serviço de manobrista, sem código de vestimenta. Apenas toalhas de mesa xadrez vermelhas e velas enfiadas em garrafas de vinho antigas. Assim que entraram, o dono reconheceu Jackson imediatamente. Sr. Reed. Quanto tempo? Voltou com a mesma garota. Jackson hesitou, mas Elise o salvou. Não, disse ela com um sorriso. Desta vez é para valer. O homem piscou o olho. Então você escolheu a noite certa. Eles estavam sentados em um canto tranquilo, sob luzes de corda cintilantes. O ar tinha cheiro de alho, alecrim e algo quente assando ao fundo. Foi perfeito. Sem fingimento. Sem encenações. Apenas eles mesmos. Entre bruchetas e taças de Chianti, eles começaram a desvendar as camadas da história. Jackson contou a ela sobre o amadurecimento acelerado. Como o pai deles morreu quando ele estava na faculdade e ele teve que se tornar irmão mais velho e protetor da noite para o dia. Comecei a construir coisas, disse ele. Edifícios, equipes, planos. Eu gosto de ter o controle. Mas acho que em algum momento esqueci como viver sem um plano. Elise, por sua vez, compartilhou sua história. Como seus pais, ambos professores, nunca entenderam realmente sua decisão de se dedicar à arte em tempo integral. Passei anos provando para eles e para mim mesmo. Escolher a paixão em vez da praticidade não foi um erro, disse ela. O Centro de Artes está à beira da falência há alguns meses. Mas nunca me arrependi disso. Você também é construtor, disse Jackson em voz baixa. Ela piscou. Com licença? Você constrói momentos. Magia. Conexão. Eu vi você fazer isso no casamento. Todos se sentiram vistos. Elise não respondeu imediatamente, mas seu olhar suavizou-se. Mais tarde, enquanto dividiam um tiramisu, ela se inclinou para a frente, passando um guardanapo nos lábios. Posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que eu? Sua voz estava mais baixa agora. Por que você não pediu para outra pessoa fingir? Jackson encontrou o olhar dela. Porque você não se importava com quem eu era. Você viu pessoas, não manchetes.
E por que quando você entrou naquele evento de gala há 2 meses? Tudo o resto parou. Elise olhou para baixo e depois para cima novamente. Você é péssima em encontros casuais, sabia? Nunca fiz isso, admitiu ele. Ela riu, honestamente, sem reservas. Eles conversaram durante horas sobre tudo e sobre nada. Livros favoritos da infância, músicas que os faziam chorar, as piores refeições que já prepararam. Jackson revelou um profundo amor por baladas clássicas do rock. Elise confessou que tinha o hábito de rabiscar quando estava nervosa, pequenos corações nos cantos de seu bloco de notas. E por volta das 10h30, ela estendeu a mão por cima da mesa e pegou a dele. Não estava no roteiro. Não foi para inglês ver. Foi simplesmente real. Quando Jackson a acompanhou até a porta, eles ficaram do lado de fora, sentindo a brisa fresca da noite. Eu me diverti muito, disse Elise. Eu também. Ela hesitou. E agora, o que faremos? Vamos com calma, disse ele. Nós daremos um jeito. Elise assentiu com a cabeça. Sem contratos. Sem acordos. Sem fingimento, acrescentou. Ela sorriu, e desta vez não foi um sorriso polido ou elegante. Era vulnerável. Pura. Ela se inclinou e deu um beijo suave em sua bochecha. Boa noite, Jackson. Ele ficou ali parado por um longo tempo depois que ela fechou a porta. Sorrindo como um homem que acabará de receber a planta de algo. Ele nunca pensou que construiria um futuro no qual vale a pena se entregar. 2 meses após o início do namoro, Jackson e Elise já haviam estabelecido uma rotina. Uma mistura perfeita de familiaridade e emoção. As manhãs de sábado eram para caminhadas no sopé das montanhas. Elise apareceu com óculos de sol enormes e trazendo uma mistura de frutas secas que ela sempre esquecia que não gostava. Às quartas-feiras à noite, Jackson dava um jeito de escapar das reuniões do conselho. Para participar das aulas de arte comunitárias dela. Onde ele se sentava no fundo fingindo não ser notado, e falhando miseravelmente. Eles não eram perfeitos. Elise ainda se incomodava com presentes extravagantes. Jackson às vezes se esquecia de como falar sobre assuntos que não eram estratégicos. Mas eles estavam tentando. Eles estavam aprendendo. Eles estavam construindo algo lentamente, honestamente. E então quase tudo desmoronou. Era uma noite chuvosa de quinta-feira quando Jackson apareceu no apartamento de Elise para jantar. Ela carregava sua comida tailandesa favorita para a viagem e uma garrafa de vinho. Ele bateu uma vez, depois outra. Ninguém respondeu. Preocupado, ele tentou abrir a porta. Não estava trancada. Lá dentro, Elise estava sentada de pernas cruzadas no chão de sua pequena sala de estar. Rodeado por pastas abertas, faturas vencidas e um laptop piscando com planilhas. Seus olhos estavam vermelhos. Uma caneca de chá intocada estava sobre a mesa de centro. Disse ele suavemente. Ela não olhou para cima imediatamente. Então, com a respiração trêmula, ela sussurrou. Vamos perder o Centro da Arts. Jackson sentou-se ao lado dela sem perguntar. Fale comigo. Ela entregou-lhe uma folha de papel, um aviso de desistência. Nosso maior doador acaba de retirar o financiamento. Eles estão mudando o foco para programas STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ainda temos 3 semanas de aluguel para pagar. Tenho artistas que contam comigo. Crianças. Idosos. Se eu não conseguir arrecadar quase $60.000 até o final do mês, acabou. Jackson Excel. Deixe-me preencher um cheque. Ela se afastou rapidamente. Não, Jackson. Não. Ela repetiu, desta vez com mais firmeza. Não é assim que funciona. Quero ajudar. Eu sei. Mas se você me tirar dessa situação, nunca saberei se este centro sobreviveu porque eu o conquistei. Ou porque namorei o homem certo. Jackson fez uma pausa. Ele realmente a observou. A mulher que dançou com ele sob lustres. Agora, sentada encolhida no chão, cercada pelos fragmentos do seu sonho. Está bem, disse ele finalmente. Então deixe-me ajudar de uma maneira diferente. Ela olhou para ele com cautela. Não vou emitir um cheque, continuou ele. Mas eu vou te ajudar a elaborar uma estratégia. Aproveite minha rede de contatos.
Vamos elaborar um plano juntos. Elise não respondeu imediatamente. Mas quando finalmente o fez, foi com um aceno lento e agradecido. Nas 2 semanas seguintes, eles transformaram a crise em ação. Ele a apresentou a empreendedores de tecnologia, investidores de capital de risco e empresários locais que antes ignoravam o envolvimento com a comunidade. Mas agora enxergava valor na arte e na educação. Ela criou a apresentação. Ele a ajudou a ensaiá-la. Eles organizaram um evento para arrecadar fundos, uma experiência imersiva em uma galeria intitulada Pinte Fora das Linhas. Apresentando obras de arte de estudantes locais, idosos e criadores subrepresentados. Elise trouxe a alma. Jackson atraiu os holofotes. Na noite do evento, o centro comunitário se transformou em um refúgio luminoso de criatividade. Paredes revestidas com murais arrojados e esculturas feitas à mão. Crianças oferecendo visitas guiadas improvisadas às suas peças favoritas. Um quarteto de cordas tocando suavemente sob luzes de fada. Jackson observou Elise interagir com os outros na sala. Não como anfitriã, mas como visionária. Sua voz calma, sua energia magnética. As pessoas ouviram. Elas acreditaram. Ao final da noite, eles haviam superado sua meta. Arrecadando mais de $85.000. O Centro de Artes foi salvo. E não por causa do dinheiro de Jackson, mas por causa do fogo de Elise. Mais tarde naquela noite, eles estavam no telhado do centro. Com vista para as luzes da cidade, o vento acariciando os cabelos de Elise. Você conseguiu, disse Jackson. Nós conseguimos, ela corrigiu. Ele pegou na mão dela. Já fechei negócios bilionários, murmurou ele. Mas nenhum deles jamais se sentiu assim. Elise sorriu, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Não foi o dinheiro que salvou este lugar, disse ela. Foi saber que eu não estava sozinha. Jackson a puxou para seus braços. Aconteça o que acontecer, sussurrou ele. Estou dentro. Não para te resgatar, apenas para caminhar ao seu lado. E naquele momento de tranquilidade acima da cidade e sob um céu estrelado, ambos perceberam algo simples e verdadeiro. O amor não se resume a estar presente quando é fácil. Trata-se de permanecer firme quando tudo está em jogo. 6 meses depois da noite em que salvaram o Centro de Artes, o céu sobre o Colorado ficou limpo e dourado. O outono se estendia até seu último suspiro. Folhas espalhadas como confetes pelas trilhas que serpenteavam pelas florestas de coníferas nos arredores de Denver. Jackson Reed havia sugerido a caminhada casualmente. Algo leve, nada muito íngreme, ele disse. Mas Elise tinha visto aquele olhar nos olhos dele. Aquela que indicava que algo estava acontecendo. Ele estava calmo demais. Silencioso demais. Mesmo assim, ela o seguiu. Caminhavam em silêncio, as botas rangendo sobre as folhas secas. A trilha finalmente se abriu em uma pequena clareira, que oferecia vista para o vale abaixo, com as montanhas rochosas erguendo-se ao longe como guardiãs ancestrais. E ali, no meio daquele espaço aberto, havia um cobertor estendido sobre a grama. Uma garrafa térmica pequena, 2 canecas de cerâmica. Uma caixa de croissants de chocolate da sua padaria favorita em lodo. Elise virou-se para ele, com as mãos na cintura. Você está prestes a confessar algo horrível. Ou algo muito, muito bom. Jackson sorriu. Vamos optar pela segunda opção. Eles se sentaram. Beberam cidra. Conversaram sobre nada e sobre tudo. E então, assim que o sol começou a se pôr no horizonte, projetando uma luz dourada através dos pinheiros. Jackson se levantou. Elise Carter, começou ele, de repente sem fôlego. Há 6 meses, eu te pedi para fingir ser minha namorada. Uma noite. Um jantar. Uma mentira para afastar minha família do meu pé. Ela piscou, sentindo o peito já apertar. Pensei que seria uma transação, continuou ele. Mas o que eu recebi foi a verdade. Ele enfiou a mão no bolso interno do casaco. E tirou uma pequena caixa azul marinho. Você me ensinou como estar presente. Não como o homem com o dinheiro, não como faz tudo, apenas como eu mesmo. Você me mostrou o que significa construir algo que vale a pena preservar. Não torres, não portfólios, uma vida. Com você. Ele abriu a caixa.
Dentro havia um anel simples. Um diamante oval engastado em uma fina faixa de ouro rosa. Discreto. Elegante. Perfeito. Elise, disse ele, com a voz embargada. Você quer se casar comigo? Por um instante, nenhum dos dois se mexeu. Então Elise soltou uma risadinha discreta, atônita. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Seu idiota. Isso é um sim. Ela assentiu com a cabeça, rindo ainda mais agora, e deu um passo à frente. Sim, Jackson Reed. É um sim. Ele deslizou o anel no dedo dela. Então ela o beijou, devagar, com certeza. Com toda a alegria e alívio que vinham se acumulando entre eles havia meses. Exatamente um ano após o casamento de Amélia. Elise e Jackson voltaram para o mesmo salão de baile do hotel, onde a história deles havia começado como uma performance cuidadosamente encenada. Dessa vez não havia roteiro. Elise caminhou até o altar com um vestido creme suave que brilhava como a luz das estrelas. Seus olhos nunca se desviaram dos de Jackson. Amélia estava orgulhosamente ao seu lado como dama de honra. Caroline chorou durante toda a cerimônia. Até o tio Doug se manteve sóbrio até o jantar. E enquanto compartilhavam sua primeira dança, desta vez como marido e mulher, Jackson sussurrou em seu ouvido. Você já parou para pensar que nada disso era para ter acontecido? Elise encostou a cabeça no peito dele. Acho que algumas histórias estão destinadas a começar onde outros terminariam. Eles dançaram sob as mesmas luzes, cercado pelas mesmas pessoas, no mesmo local. Mas desta vez, tudo foi diferente. Porque desta vez, foi real. Algumas histórias de amor começam com faíscas. Outros começam com o destino. Mas esta começou com uma mentira. Um plano simples para sobreviver a um casamento em família. Transformou-se em algo que ninguém, muito menos Jackson e Elise, poderia ter previsto. O que começou como uma apresentação cuidadosamente orquestrada, lentamente se revelou em honestidade, em vulnerabilidade. Para o tipo de conexão que não vem dos contos de fadas, mas sim pela coragem de aparecer, deixar de lado a máscara e ser visto. Porque o amor nem sempre chega na hora certa. Às vezes, ele entra sorrateiramente pela porta lateral. Disfarçado de favor, de acordo, de sorriso fingido em um salão de baile lotado. Mas quando é real, você sente. Da mesma forma que uma mão permanece por um instante. Ao som de uma risada que não foi ensaiada. Na maneira como alguém escolhe ficar. Mesmo quando não há nenhum roteiro que os instrua a fazer isso. Jackson não precisava de uma namorada falsa. Ele precisava de alguém que o desafiasse. Alguém que enxergou além das manchetes e alcançou seus medos mais íntimos. E Elise, ela não precisava ser salva. Ela precisava de um parceiro. Alguém que não apenas financiaria os sonhos dela, mas lutar ao lado dela para protegê-los. No fim, o amor deles não tinha a ver com o acordo, as aparências, ou o momento perfeito. Era uma questão de escolha. Dia após dia, momento após momento. Escolhendo um ao outro. Então, se você está aí se perguntando, seja o tipo de amor bagunçado, sem roteiro e imperfeito. Vale a pena correr o risco. Que esta seja a sua resposta. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel simples. Um diamante oval engastado em uma fina faixa de ouro rosa. Discreto. Elegante. Perfeito. Elise, disse ele, com a voz embargada. Você quer se casar comigo? Por um instante, nenhum dos dois se mexeu. Então Elise soltou uma risadinha discreta, atônita. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Seu idiota. Isso é um sim. Ela assentiu com a cabeça, rindo ainda mais agora, e deu um passo à frente. Sim, Jackson Reed. É um sim. Ele deslizou o anel no dedo dela. Então ela o beijou, devagar, com certeza. Com toda a alegria e alívio que vinham se acumulando entre eles havia meses. Exatamente um ano após o casamento de Amélia. Elise e Jackson voltaram para o mesmo salão de baile do hotel, onde a história deles havia começado como uma performance cuidadosamente encenada. Dessa vez não havia roteiro. Elise caminhou até o altar com um vestido creme suave que brilhava como a luz das estrelas. Seus olhos nunca se desviaram dos de Jackson.
Amélia estava orgulhosamente ao seu lado como dama de honra. Caroline chorou durante toda a cerimônia. Até o tio Doug se manteve sóbrio até o jantar. E enquanto compartilhavam sua primeira dança, desta vez como marido e mulher, Jackson sussurrou em seu ouvido: "Você já parou para pensar que nada disso era para ter acontecido?" Elise encostou a cabeça no peito dele. "Acho que algumas histórias estão destinadas a começar onde outros terminariam." Eles dançaram sob as mesmas luzes, cercado pelas mesmas pessoas, no mesmo local. Mas desta vez, tudo foi diferente. Porque desta vez, foi real. Algumas histórias de amor começam com faíscas. Outros começam com o destino. Mas esta começou com uma mentira. Um plano simples para sobreviver a um casamento em família. Transformou-se em algo que ninguém, muito menos Jackson e Elise, poderia ter previsto. O que começou como uma apresentação cuidadosamente orquestrada, lentamente se revelou em honestidade, em vulnerabilidade. Para o tipo de conexão que não vem dos contos de fadas, mas sim pela coragem de aparecer, deixar de lado a máscara e ser visto. Porque o amor nem sempre chega na hora certa. Às vezes, ele entra sorrateiramente pela porta lateral. Disfarçado de favor, de acordo, de sorriso fingido em um salão de baile lotado. Mas quando é real, você sente. Da mesma forma que uma mão permanece por um instante. Ao som de uma risada que não foi ensaiada. Na maneira como alguém escolhe ficar. Mesmo quando não há nenhum roteiro que os instrua a fazer isso. Jackson não precisava de uma namorada falsa. Ele precisava de alguém que o desafiasse. Alguém que enxergou além das manchetes e alcançou seus medos mais íntimos. E Elise, ela não precisava ser salva. Ela precisava de um parceiro. Alguém que não apenas financiaria os sonhos dela, mas lutar ao lado dela para protegê-los. No fim, o amor deles não tinha a ver com o acordo, as aparências, ou o momento perfeito. Era uma questão de escolha. Dia após dia, momento após momento. Escolhendo um ao outro. Então, se você está aí se perguntando, seja o tipo de amor bagunçado, sem roteiro e imperfeito, vale a pena correr o risco? Que esta seja a sua resposta. Às vezes, os começos mais inesperados conduzem aos finais mais inesquecíveis. E às vezes um eu te amo fingido em um casamento torna-se a coisa mais verdadeira que você jamais dirá.